Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um modelo da Chevrolet que eu, Jorge Augusto, trago para avaliação completa aqui no YouTube do Comprecar TV. E o modelo em questão é o Chevrolet Cruze aqui na versão Midnight, que foi apresentada aí no início desse ano, junto também com a nova versão do Cruze RS. Esse nós já temos matéria de avaliação completa aí no YouTube do Comprecar TV. Mas agora é a vez da gente falar aqui da versão Midnight, que só está disponível aí na carroceria Sedã. E quando a gente olha para o pacote de equipamentos da carroceria Sedã, a gente pode dizer que essa versão está montada, digamos assim, acima da versão LT. Mas ela tem algumas coisinhas a mais. E aí, vale a pena colocar na garagem? Vamos conferir agora. Como já aconteceu em outros carros da Chevrolet que receberam essa versão Midnight, temos mudanças aqui de aspecto visual, como por exemplo, o símbolo da Chevrolet aqui atrás em preto. O nome do carro também aqui, ó, pintado em preto piano. A gente tem a roda em liga leve, inclusive em 2 tons, com esse visual mais esportivo. Tem o badge aqui na lateral, indicando a versão Midnight. E aqui na frente também temos o símbolo pintado em preto. E olha só, este acabamento do friso também é escurecido. Tudo isso dá um ar diferente ao modelo. Ainda que o Chevrolet Cruze Midnight esteja baseado na versão LT, ele traz alguns equipamentos que a gente vê na LTZ, como por exemplo, o sistema de farol desse carro aqui na frente, como vocês estão vendo, é do tipo projetor. E você tem aí contornando essa assinatura de lanterna que também é a luz de rodagem diurna em LED. Aliás, o farol baixo tem o ajuste de altura do facho do farol. E você também tem aqui o farol auxiliar do tipo projetor. Ou seja, esse é um equipamento igualzinho que a gente tem na versão LTZ. Vamos aproveitar para falar um pouquinho da motorização. Mas olha só, a abertura de capô desse carro é interessante porque, primeiro, a porta do carro tem que estar aberta. Segundo, você puxa 2 vezes aqui a alavanca, porque esse carro não tem aquela trava adicional aqui no capô que você tem que ficar procurando. Então, destrancou o capô, ele já está pronto aqui para ser aberto. E como vocês estão vendo, ele tem aqui manta acústica, mas ainda continua usando aqui o sistema de varetinha para manter o capô aberto. Motorização aqui já é bastante conhecida, né? É a mesma de todos os Cruze. Nós estamos falando do motor 1,4 litro turbo injeção direta da família Ecotec. Esse motor é bem eficiente, afinal de contas, 153 cavalos de potência máxima e o torque máximo desse carro, 24,5 kgfm. Isso é obtido com uma rotação relativamente baixa. Esse motor, que aí está associado a uma transmissão automática de 6 marchas, o carro é só tração dianteira, ainda assim consegue entregar uma boa performance. 0 a 100 desse carro aí na casa de 9 segundos. E velocidade máxima também muito boa, 215 km por hora. O Chevrolet Cruze também é um modelo bastante eficiente no que diz respeito a consumo de combustível. Aliás, ele tem algumas coisas que ajudam a contribuir com isso, como, por exemplo, a direção com assistência elétrica, que não rouba a potência mecânica do motor. Isso ajuda a economizar. Olha só, segundo o Inmetro, esse carro tem consumos legais. Por quê? Com etanol na cidade, ele faz 7,8 km por litro. Com etanol na estrada, 9,8. Com gasolina, as médias sobem. É 11,3 km por litro na cidade e 14 km por litro na estrada. Mas a gente já fez vários testes e a gente sabe que o Chevrolet Cruze na estrada com gasolina é bem mais eficiente do que isso. Aqui pelo lado, algumas coisas para destacar. Começando por essa belíssima silhueta que esse carro tem. Mesmo ele sendo aí um sedã, eu gosto muito desse visual aqui, principalmente aqui na parte traseira. Outra coisa, pneus desse carro aqui são aquela medida que eu gosto muito. 215 de largura, perfil 50 aro 17. Eu acho uma medida ideal para usar no Brasil. A gente também percebe que o carro tem freio a disco nas 4 rodas. A suspensão aqui atrás é semi-independente com eixo de torção. Poderia ser uma multilink. Quando a gente chega aqui na frente, a suspensão é independente do tipo McPherson. E tem mais algumas coisinhas, como o sistema de chave presencial com botão aqui na maçaneta e até mesmo o repetidor de seta incorporado no espelho lateral. Aqui atrás, o Chevrolet Cruze Midnight se parece um pouco mais com a versão LT. Olha só, o sistema de iluminação é bem convencional. Nós não temos nenhum elemento em LED. Tudo aí é iluminação do tipo incandescente. O que a gente pode destacar são os 4 sensores de estacionamento e mais a câmera de ré. E o porta-malas, como é? Vamos começar pelo acesso. Aqui pela chave de telecomando, você tem um botãozinho que quando você aperta ele 2 vezes,
ele já abre quase que completamente a tampa do porta-malas, que tem um sistema de contramolas. Só precisa levantar aqui um pouquinho mais. A gente já percebe aqui o acabamento na tampa, porém a dobradiça é aquela do tipo pescoço de ganso, que quando você fecha, ela acaba invadindo aí o compartimento, roubando um pouquinho de espaço. Ainda assim, temos um bom espaço, são 440 litros de capacidade, medida interessante. Aqui do lado a gente também vê, por exemplo, esse ganchinho muito útil para você pendurar sacolinhas e evitar que elas fiquem rolando no compartimento. E quando você levanta aqui o piso do porta-malas, você consegue ver, por exemplo, o step, que infelizmente é aquele fininho de uso temporário, que quando você usa, altera aí a dirigibilidade do carro. Mas outra curiosidade, lá na frente, como vocês estão vendo, você tem ali a bateria de 12 volts ácida, que em vez de ficar lá no motor, ela fica aqui no compartimento do porta-malas. Vamos conhecer um pouquinho mais os detalhes aqui da central multimídia que equipa o Cruze Midnight. É uma central touchscreen com tela de 7 polegadas, que tem alguns botões físicos, como por exemplo, esse botão que é o botão de home, mudança de faixa, botão para o telefone, ligar e desligar a central e o botão rotativo de volume. De resto, todos os outros toques são dados diretamente na tela. Inclusive, nós temos aqui alguns atalhos interessantes. Quando você clica aqui em cima do relógio, ele abre as configurações do relógio, até mesmo para atualização de hora e datas automática. Você também tem aqui a função de internet embarcada na central multimídia. A gente consegue ver aqui a informação até do sinal 4G, né? E quando você clica sobre ele, ele abre justamente o serviço de Wi-Fi, onde você pode colocar o nome da rede, colocar a senha e ter até 7 dispositivos conectados por Wi-Fi a uma distância máxima de 15 metros. A gente ainda tem aqui a função de telefone, de áudio e o menu de home. Existe uma outra tela onde nós colocamos aqui a função do áudio vigente e até mesmo os últimos números discados. Todos os outros menus você tem ícones para acesso direto. Então um deles é esse aqui de configurações, onde você pode ter configurações do sistema e da central, os aplicativos compatíveis, aí no caso Android Auto e Apple CarPlay com cabo, e até mesmo algumas configurações do veículo que você faz diretamente pela central multimídia. Usando o Android Auto ou Apple CarPlay, você precisa ter um cabo conectado ao seu smartphone e ele estar ligado aqui na porta USB que a gente tem na parte de baixo. Essa central não tem o Apple CarPlay ou Android Auto sem fio. Acessando aí o Android Auto, você vai ter todos aqueles aplicativos que são compatíveis com a plataforma, como por exemplo o Maps ou até mesmo o Waze, que são aí os navegadores mais utilizados. E como a gente consegue ver, é bem simples fazer a alternância aí dos aplicativos de forma bastante simples. Para voltar para a central, você tem esse menu sair, ou até mesmo, quando ela está no Android Auto, apertar aqui a tecla Home. A integração é bem simples e, como a gente está vendo, a central é bem rápida, o suficiente para não oferecer travamentos. O ar-condicionado aqui do Cruze Midnight é digital e automático de simples zona. Nós temos esse botão para o ajuste de temperatura, esse para o ajuste de velocidade, os botões de recirculação e direcionamento e também a função automática do ar-condicionado. Cabe destacar que todas as funções são exibidas diretamente na tela da central multimídia, porém todos os controles não podem ser feitos pela central, e sim pelos botões físicos. A gente também tem aqui a porta USB para integração com a central multimídia e mais essa tomada 12 volts. Outro detalhe é esse botão, que quando você aperta ele rapidamente, ele liga e desliga o controle de tração do carro. Porém, se você apertar o botão e segurar ele por alguns instantes, você também vai ter aí a função do desligamento do programa de estabilidade eletrônico do veículo. Aqui por dentro, pessoal, a gente vê uma organização interessante. Você tem aqui um porta-latas ou porta-garrafa, que ele é dedicado, e você tem mais esse outro espaço aqui, que inclusive também é um porta-latas. Mas esse chanfre aqui no meio é bastante útil, principalmente quando você vai colocar objetos como, por exemplo, smartphones que são maiores. Também temos aqui o descansa-braço, com a parte superior acolchoada e forrada em couro, e olha só, um porta-objetos adicional, que você consegue levar uma série de outros objetos também. Aqui na posição do passageiro a gente consegue ver algumas coisas, começando pela soleira personalizada aqui na versão Midnight. A gente também tem aqui o banco forrado em couro com a costura contrastante. Aliás, esse acabamento do banco a gente vê aqui em parte do painel, nessa porção aqui que inclusive é suave ao toque com costura, e a gente também observa em boa parte da porta também com a costura.
Os demais acabamentos são em plástico duro, tanto na parte superior quanto inferior, mas é um plástico bem acabado. A gente tem aqui espaço para guardar várias coisas, inclusive é até mesmo possível colocar garrafinhas e outros objetos. A gente também destaca aqui o porta-luvas, que tem um bom espaço, né? A gente consegue ver aqui a possibilidade de guardar várias coisas. Entretanto, quando a gente abre a tampa, ela acaba encostando aqui nas pernas da pessoa que vai na parte dianteira. De toda forma, o que a gente consegue ver aqui para essa categoria de produto, um acabamento interessante. Aqui no banco traseiro a gente vê coisas interessantes, começando pelo acabamento da porta. Olha só, grande parte da porta você tem aí um acabamento em couro suave ao toque, inclusive onde você apoia o braço. A gente também vê espaço para colocar garrafinhas e outros objetos. Falando em porta-objetos também, atrás do banco dianteiro você tem esse porta-revistas. E tem mais coisas, o bom espaço. Um entre-eixo de 2,70 garante bom espaço para a perna. Banco dianteiro ajustado de forma confortável para mim, olha só, praticamente 5 dedos abertos entre o meu joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés também é agradável. A gente pode destacar aqui também essa tomada 12 volts para você ligar dispositivos e ainda esse descansa-braço que é escamoteável e tem mais 2 porta-latas ou porta-garrafas. Um menu que pouca gente conhece, mas pode auxiliar na economia de combustível é esse aqui no computador de bordo, principais consumidores. Através dele você sabe tudo que está gastando combustível adicional. Olha só, se ligar aqui o farol auxiliar dianteiro, acrescenta aí 0,08 litros para cada hora. Luz de neblina traseira também acrescenta consumo. Ligou aqui o ar-condicionado, tem lá o consumo registrado. Se você ligar aqui o desembaçador do para-brisa, olha só, também tem ali o consumo registrado. Se você, por exemplo, ligar o desembaçador traseiro, também vai ter consumo registrado e até mesmo o farol alto tem consumo. Se você ligar tudo, olha só quanta energia a mais você gasta no carro. Nessa situação, você vai poder gastar até mais do que 1 litro de combustível por hora. Dessa forma, você sabe o que você pode desligar para economizar combustível. Hora da gente dirigir aqui o Chevrolet Cruze e olha só, sistema de chave presencial, partida aqui no botão. Mas antes da gente dirigir o carro, vou aproveitar para falar um pouquinho do computador de bordo aqui. A gente já falou aí da função dos principais consumidores, mas nós temos outras coisas interessantes aqui no carro. Dentro desse menu mesmo de economia, que é o da folhinha, a gente tem aqui o histórico de consumo, como vocês estão vendo, tá muito bom ali o histórico de consumo, né? Tem ali picos de 15 km por litro. E tem aqui o indicador de consumo instantâneo, né? Então ele mostra ali a região de economia e a região de um consumo um pouco maior. Mas a gente tem mais coisas aqui, como por exemplo, o velocímetro digital, o computador de bordo parcial 1, inclusive ó, vou zerar ele aqui para a gente poder fazer a medição. Tem aqui o acumulado, vou deixar ele aqui. A autonomia do tanque de combustível, consumo instantâneo, que mostra o que está sendo consumido, quantos litros para cada hora. Temos aí a velocidade média e um cronômetro, caso você queira utilizar aí durante uma viagem. Outra coisa que a gente também tem aqui é a vida útil do óleo, legal isso, né? Porque ele vai indicar aí o momento certo da troca do óleo. Tem aqui o indicador de pressão dos pneus de forma individual, né? Cada pneu aqui está sendo mostrado. Tem aqui o voltímetro, já vou explicar como é que a gente usa esse voltímetro aqui. Aqui para você configurar as unidades de medida, carga do pneu, se o carro está carregado ou descarregado. E por fim um alerta de velocidade. Ou seja, o que a gente consegue ver aqui é um computador de bordo bastante completo para um carro que é uma versão intermediária. Mas então, como é que eu uso esse voltímetro de forma eficiente? Porque quando o motor está ligado, a tensão sempre vai ficar aí na casa dos 14 volts. Justamente porque o alternador está carregando a bateria, que tem aí a tensão nominal de 12 volts. Mas como é que eu uso isso para saber se a bateria está boa ou ruim? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desligar o carro. Aí o voltímetro apaga. E aí, você aperta aqui o botão da partida e segura ele sem pisar no freio, que aí ele pede ali para você pisar no freio, mas você não pisa no freio. Ele coloca o carro na posição de ignição. E o voltímetro já começa a funcionar. Vocês estão vendo ali que ele está marcando 12,8 volts. Significa que a bateria está boa, porque se você colocar o carro numa posição de ignição, sem dar partida, e aquela tensão ali estiver abaixo dos 12 volts, por exemplo 11,8, 11,7, 11,9, significa que a sua bateria já pode estar no final da vida útil e você precisa trocar ela. Assim você consegue monitorar o sistema elétrico do seu carro. Hora da gente dirigir aqui o Chevrolet Cruze, vamos para a nossa manobra urbana, né?
Bom, primeiramente, engatando o ré, a gente vê que não é aquela câmera de alta resolução que a gente já viu em outros modelos, por exemplo, o Cruze RS. Tem aqui a linha de guia, que você consegue ligar e desligar, e a linha de guia é dinâmica. Então, ela ajuda a ver o caminho pelo qual você vai passar, e aí se tem obstáculos com a linha de guia, acaba sendo aí um auxílio bem interessante. Esse carro aqui, pessoal, além da câmera de ré, tem também aí o sensor de estacionamento traseiro, que além de indicar por alerta sonoro, coloca esse triângulo sobre o obstáculo, mostrando aí onde está o obstáculo e assim evitando que você, por exemplo, possa ter aí uma colisão. Hora da gente fazer aqui o nosso teste de tachão e lombada. Como vocês já sabem, fazemos isso para ver o isolamento acústico, o conforto e até mesmo o limite de altura do carro para as nossas ruas lunares. Vamos aí primeiro no nosso teste de tachão, alinhar o carro. Bom, pessoal, o isolamento acústico aqui não é ruim, é um bom isolamento acústico e a gente percebe que a suspensão tende a ser um pouco mais confortável. Ela não é aquela suspensão tão dura, né, tão firme, mas eu digo, pelo menos aqui nesse teste, não demonstrou nenhum tipo de fragilidade ou instabilidade no conjunto. Aqui tá ok. Vamos agora para o nosso teste de lombada, 30 por hora, vamos ver como é que o carro se comporta. E já na primeira lombada a gente viu que a frente raspou, ou seja, precisa tomar cuidado com esse carro nesse tipo de obstáculo. E no piso desnivelado, como é que fica o isolamento acústico? Vamos ver? Olha, bom isolamento acústico, considerando aí a categoria do carro, e a suspensão, mais uma vez, se mostra confortável, então ela consegue filtrar, digamos assim, adequadamente as ondulações do piso. Dessa forma, a gente pode dizer, já historicamente, isso a gente já sabe, né, que o Chevrolet Cruze é um modelo que tende a ser, digamos assim, mais confortável no rodar. Tá aí uma coisa que tem bastante gente que valoriza. E na manobra de fim de rua? Pois bem, com o carro aqui alinhado com a guia, vamos até o nosso ponto de referência, uma volta e meia de volante para virar completamente direção com assistência elétrica, então ela não é tão pesada. Esse carro não tem sensor de estacionamento lá na frente, tá, pessoal? Então tem que ficar atento. Vamos até encostar aqui o pneu na guia, voltar um pouquinho para poder desvirar o volante com segurança. A gente vê ali a câmera de ré com linha de guia, uma pena que não é a câmera de alta resolução, né? Mas atente. Vamos lá concluir a nossa manobra. E o carro saiu aqui do centro, deslocado um pouquinho para a esquerda. Mas considerando que nós estamos aí na categoria de sedã médio, eu vou dizer para vocês, o espaço que ele ocupou nem é tão grande assim. Mas que faz falta um sensor de estacionamento lá na frente, acaba fazendo falta sim. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Chevrolet Cruze, aliás, modelo que a gente já testou várias vezes, né? E como eu sempre gosto de dizer, a vantagem aí de um motor turbo alimentado como esse é a boa oferta de torque em baixa rotação. Então você vê aqui, ó, estamos com velocidade de 40 por hora, rotação ali abaixo de 1.500 giros. Agora olha só, qualquer toquinho que você dá no acelerador, você tem aí uma pronta resposta do motor, né? Então ele reage muito rápido. Inclusive aqui ele até reduziu marcha. Eu vou acelerar um pouquinho mais suave, ó. Aqui ele não reduziu marcha. Você vê que ele tem uma boa disposição, né, para você conseguir ganhar a velocidade. E isso acaba sendo bastante agradável, tanto no dia a dia, na cidade, como também nas áreas semi-urbanas. Você tem um carro, digamos assim, esperto. O Cruze é um modelo bastante suave na estrada, assim como na cidade a gente percebe um carro um pouco mais confortável. Isso agrada bastante em longas viagens. E outra coisa, o isolamento acústico que a gente viu que era bom na cidade, aqui na estrada também é muito bom. E por fim, o baixo giro do motor, para vocês terem uma ideia aqui, a 100 km por hora aí em sexta marcha, a gente tem rotação abaixo de 2.000 giros. Isso ajuda na economia de combustível e também ajuda no conforto interno, afinal de contas, o ruído é bem baixo. Vamos lá para a nossa retomada de velocidade? 60 a 120, vamos lá, pisando tudo. Você vê que o câmbio é ágil em buscar uma marcha mais baixa. 90, 100, 110, 120. Efetivamente, temos um carro que tem um desempenho interessante. Aqui nessa versão, pessoal, o que a gente tem é o controle de cruzeiro convencional. Os botõezinhos estão aqui do lado esquerdo do volante. Então você ativa a função, ele acende um LED branco.
quando você aperta a velocidade programada, ele deixa ali o LED verde. E você tem aqui no meio do computador de bordo a velocidade que você escolheu. Esse aqui mantém apenas a velocidade. Pisou no freio, cancela o sistema. Para reestabelecer, é só apertar aqui o botãozinho Res. Ou ainda, usar o botão mais e menos para aumentar ou diminuir a velocidade. Quer desligar a função? Aperta o botão que fica aqui do lado esquerdo do volante para cancelar aí o funcionamento do controle de cruzeiro. Além do controle de cruzeiro, nós temos a função do limitador de velocidade. É um outro botãozinho que fica aqui do lado esquerdo. Você aperta ele para ligar a função e aí você programa a velocidade máxima. Por exemplo, se eu programar aqui a velocidade máxima de 110, você vai acelerar o carro, ele vai acelerar até 110 e depois o carro não passa dessa velocidade. Mesmo que você pise no freio, a função continua programada, então ela vai sempre manter o carro até a velocidade máxima que você programou. Agora, detalhe interessante que é sempre bom a gente lembrar, mesmo com a velocidade máxima programada, se você fizer um kickdown, ou seja, pisar tudo no acelerador, ele cancela momentaneamente o limitador e permite que você passe da velocidade. Por quê? Uma questão de segurança. Às vezes você pode estar precisando fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim, e o carro não pode ficar limitado. De toda forma, a função é bastante útil, principalmente para a cidade com velocidade controlada. E aqui nós já estamos na parte final do nosso vídeo de avaliação do Chevrolet Cruze Midnight. Então vamos falar um pouquinho dos custos. Um bastante importante é o seguro. E como vocês já sabem, a gente sempre conta aí com a Multiclass, corretora de seguros da cidade de Sorocaba, para entender quanto fica o seguro do carro. Sempre lembrando que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao carro. Se mudar o perfil de utilização do proprietário, o preço do seguro também muda. Mas considerando aí um cliente médio que compra esse carro, a melhor condição que a gente conseguiu foi a seguinte. Preço do seguro, R$ 4.400, não é tão salgado assim. E a franquia reduzida de R$ 2.600, essa franquia reduzida já em 50%. Então, como a gente pode ver, o seguro não seria aí um impeditivo para ter o Cruze Midnight na garagem. Também fizemos o levantamento aí das revisões e a gente considerou as 6 primeiras revisões, ou seja, até 60 mil quilômetros. As revisões desse carro aqui são feitas de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. Pois bem, totalizando aí as 6 primeiras revisões, nós temos um valor aí de R$ 4.812. Não é pesado. Apenas a 4ª revisão, que é um pouquinho mais cara que as outras, que acaba custando R$ 1.084. A segunda também um pouquinho salgada, R$ 944. Mas quando a gente olha para essa categoria de produto, nós não temos absolutamente nada fora do que a gente consegue encontrar em outros veículos. Aliás, aqui acaba sendo até interessante o valor. Mas e aí, vale a pena ter um Cruze Midnight na garagem? Temos que saber o preço, né? Preço público sugerido em abril de 2022, R$ 137.350. O que a gente viu aqui no vídeo, pessoal, é que ainda que não seja um carro de uma versão topo de linha, ele tem tudo aquilo que você espera para ter um bom conforto. O carro também entrega um ótimo desempenho, tem um porta-malas interessante e é um produto já bastante conhecido no mercado. E o detalhe, aqui na versão Midnight você tem um modelo com um visual bem diferente do que normalmente você costuma ver aí na categoria de sedãs médios. Aliás, uma categoria que infelizmente está morrendo pouco a pouco. Mas se você gosta de um sedã médio diferente, essa daqui pode ser uma excelente opção para você ter na garagem. Mesmo a gente falando aqui da versão Midnight, cabe um parênteses interessante. Porque, como eu disse para vocês, essa versão aqui é principalmente baseada nos equipamentos que a gente encontra aí no Cruze da versão LT. Agora olha só, a gente sabe que acima dessa versão tem a LTZ. E a diferença de preço nem é tão grande assim. Esse carro de 137 mil para a versão LTZ sobe para 149 mil reais. Entretanto, o LTZ, apesar de não ter esse visual aqui do Midnight, acrescenta equipamentos interessantes, como por exemplo, multimídia de 8 polegadas, câmera de ré em alta resolução, o computador de bordo é colorido, ele passa a ter o sensor de estacionamento dianteiro, também tem aí o sistema de acendimento automático dos faróis com o sensor de chuva, quer dizer, o limpador automático do para-brisa, os espelhos passam a ter rebatimento elétrico, o espelho interno, o retrovisor é eletrocrômico e você ainda tem a função de partida remota na chave, além daquela função de acendimento dos faróis Come and Live in Home, que quando você
você sai do carro, ele mantém o farol aceso, ou quando você destranca o carro e vai chegar perto, ele também acende os faróis. Pessoal, se a gente considerar uma questão de custo-benefício, o Cruze LTZ, que é basicamente esse carro aqui sem o visual e com todos esses equipamentos, também pode ser uma opção muito interessante para você que quer ter um sedã médio na garagem. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E se gostaram, por favor, deixe o seu like. Assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, matérias detalhadas assim, vocês já sabem. Só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.